Olá pessoal, estamos de volta com vocês agora para conversarmos sobre aceleração. Bom, antes de tudo, eu gostaria de dividir com vocês um exemplo que deve demonstrar bem a ideia do que significa aceleração. Digamos que aqui a gente tenha um carro que esteja parado num semáforo. Aqui está o carrinho. Ok? Ele vai estar parado no semáforo. Um carro que está parado, a sua velocidade, logicamente, é igual a zero em relação ao solo ou alguma pessoa que esteja vendo o carro de um ponto fora dele. Aqui o carro está na posição A. Se o carro por acaso chegar na posição B, quer dizer que ele sofreu um certo movimento. Se ele sofreu um certo movimento, a sua velocidade precisou deixar de ser igual a zero. Então, esse carrinho agora, por incrível que pareça, o carrinho é o mesmo, tá? Então, esse carrinho agora tem uma velocidade que é maior do que zero. Obviamente, é uma velocidade que é diferente da velocidade anterior. Vamos chutar um certo valor para essa velocidade. Vamos dizer que essa velocidade tenha sido igual a 36 km por hora. 36 km por hora é uma velocidade comum para os automóveis de qualquer lugar do mundo. Quando a gente transformar isso aqui para metros por segundo, a gente vai dividir esse valor por 3,6, é o fator de conversão que vocês já devem conhecer. Essa velocidade no Sistema Internacional de Unidades vai ser igual a 10 metros por segundo. Isto quer dizer que neste trecho do ponto A até o ponto B, do ponto A até o ponto B, a velocidade sofreu um aumento. Vou colocar aqui a velocidade aumentou. A velocidade aumentou 10 metros por segundo. 10 metros por segundo. Então a gente... ok. Para que a velocidade aumente, ou para que a velocidade mude simplesmente, o corpo precisa ter uma grandeza que a gente vai chamar agora de aceleração. Ok? A aceleração que a gente vai representar simplesmente pela letra A minúsculo. A aceleração, se o corpo tem uma aceleração diferente de zero, isto vai implicar que o corpo sofreu uma mudança na velocidade. Em outras palavras, a gente pode simplesmente dizer que quando o corpo tem aceleração, essa aceleração modifica a velocidade do corpo. Ok? Bom, obviamente que os movimentos eles têm acelerações diversas. Nem toda aceleração, nem todo movimento, a maioria dos movimentos não tem uma aceleração constante. A maioria dos movimentos a aceleração varia. Porém, a gente pode definir a aceleração média de um certo movimento. A aceleração média de um certo movimento. Como a aceleração implica variação na velocidade, a aceleração média é a variação da velocidade de um certo corpo em relação ao intervalo de tempo em que essa variação de velocidade aconteceu. É outra forma que a gente tem, se vocês preferirem, de definir a aceleração. A aceleração indica quanto que a velocidade aumenta em cada unidade de tempo. Por exemplo, se a aceleração for de 2 metros por segundo, 2 metros por segundo ao quadrado. Se a aceleração tivesse valor, essa metros por segundo ao quadrado é a unidade de aceleração. Tem uma forma de demonstrar, mas esse não é o nosso objetivo. Se a aceleração for 2 metros por segundo ao quadrado, e eu falar que inicialmente a velocidade inicial é igual a zero,
Quer dizer que quando o tempo for de 1 segundo, isto vai indicar que a velocidade vai passar a ser de 2 metros por segundo. Quando o tempo for de 2 segundos, a velocidade agora vai ser a velocidade que ele tinha antes, mais o valor da aceleração. A aceleração vai aumentar essa velocidade em 2 metros por segundo. Ou seja, a velocidade no tempo t igual a 2 segundos vai passar a ser 4 metros por segundo. 4 metros por segundo. No tempo t igual a 3 segundos, a velocidade vai aumentar mais 2 metros por segundo. Então, vai passar a ser 6 metros por segundo. A gente consegue determinar isso por conta da aceleração, que nesse caso a gente está adotando uma aceleração média, certo? Para a gente descobrir a aceleração instantânea, a gente precisa definir, para a gente determinar a aceleração instantânea, a gente precisa definir um intervalo de tempo em que a gente está procurando, que a gente está estudando esse movimento, um intervalo de tempo muito pequeno. A gente diz matematicamente, quando você estuda lá o cálculo, que esse intervalo de tempo ele é muito próximo de zero. Muito próximo de zero. Mas não é igual a zero, porque se o intervalo de tempo for igual a zero, não acontece absolutamente nada com o movimento. Para calcular a velocidade instantânea é assim que a gente faz. Deixe-me apagar isso aqui que eu vou resolver com vocês um exercício simples, só para a gente ter uma ilustração sobre o que significa aceleração, e eu vou escrevê-lo enquanto eu vou ler o exercício. Eu vou escrever aqui com vocês. Diz assim: partindo do repouso, um avião percorre a pista e atinge a velocidade de 360 km por hora. Opa, deixa-me corrigir. 360 km por hora em 25 segundos. Qual é o valor da aceleração escalar média no referido intervalo de tempo? Qual é o valor da aceleração escalar média no referido intervalo de tempo? Bom, como ele quer saber a aceleração média, a gente vai usar a expressão que nós já aprendemos, né? A aceleração média é igual à variação da velocidade pelo intervalo de tempo. Deixa eu anotar os dados que a questão deu. Quando ele diz partindo do repouso, ele está querendo dizer que a velocidade inicial do avião é igual a zero. O avião percorre a pista e atinge a velocidade de 360 km por hora. Isso é a velocidade no final do percurso. Então a gente diz que a velocidade final é 360 km por hora. E em 25 segundos, ou seja, o intervalo de tempo é de 25 segundos. Nós temos aqui o nosso primeiro problema a resolver. Nós temos uma incompatibilidade nas unidades. Enquanto a velocidade está em km por hora, o tempo foi dado em segundo. Então é conveniente a gente converter uma dessas duas. Como é mais simples converter km por hora para metro por segundo do que de segundo para hora, a gente vai dividir esse valor por 3,6, que é o fator de conversão, que vai dar 100 metros por segundo. 100 metros por segundo. Agora a gente vai usar a nossa expressão, ok? A aceleração média vai ser
velocidade final menos velocidade inicial sobre o intervalo de tempo que nós já temos. Então vou escrever aqui simplesmente ΔT. A aceleração, deixa eu mudar de cor para que vocês possam visualizar melhor. A aceleração média, então, vai ser a velocidade final vale 100, a velocidade inicial vale 0 e o intervalo de tempo vale 25. Por fim, deixa eu encontrar um espaço para escrever para não precisar apagar tudo. Por fim, a aceleração média, ela é simplesmente 100 dividido por 25, que vai dar 4, vou anotar aqui embaixo, 4 metros por segundo ao quadrado. Ok? Eu espero que eu tenha mostrado as coisas de uma forma simples. No próximo vídeo a gente vai ver um movimento bem particular, aquele movimento que tem aceleração constante, é o movimento uniformemente variado. Até a próxima, pessoal, e bons estudos.